Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a nova linha de cuidado para pessoas com transtorno do espectro autista, lançada pelo Ministério da Saúde nessa semana, Ministério da Saúde do governo Lula III, do PT, no ano de 2025. E a conversa hoje ela vai ter que ser séria, porque esse é um documento que ele precisa ser submetido a vários questionamentos de extrema importância. Esse é um tema fundamental e, infelizmente, há algumas posições muito problemáticas adotadas pelo Ministério da Saúde e que a gente vai ter que expor aqui. Tá? Essas posições, elas não só prejudicam quem depende de saúde pública, mas elas podem motivar mudanças de conduta na saúde privada e que vão provocar cortes de investimento, cancelamento de terapias e possíveis trocas por terapias mais baratas e menos eficientes. E isso vai acabar resultando em prejuízos para todos os autistas. Antes da gente entrar nos pontos que nós vamos precisar criticar, por questão de justiça, a gente tem que reconhecer onde esse documento ele entra em consenso com a ciência. Então, a diretriz do atual governo, ela acerta em 2 pontos básicos. O primeiro desses pontos, que a intervenção precoce é fundamental, e o segundo desses pontos é que os medicamentos eles não devem ser usados para aspectos centrais do transtorno do espectro autista, como as dificuldades de socialização ou os interesses restritos. Esses 2 pontos, eles já eram um ponto de consenso internacionalmente. Então, como diz aquele ditado, até um relógio quebrado, ele dá a hora certa 2 vezes ao dia. Mesmo nesses 2 pontos, ainda dá para fazer alguns questionamentos. Só que os pontos de discórdia, com tudo que a gente conhece de ciência, eles são tão sérios que abordando eles já é o suficiente, sabe? Então aí, nesses 2 pontos, é que acaba o acordo com essa linha de cuidado nova do Ministério da Saúde. O que chama muito a nossa atenção é que em alguns pontos fundamentais, a linha de cuidado brasileira, ela se afasta radicalmente do mainstream, né, do estado da arte científico, adotando um viés que a gente pode perfeitamente chamar de antipsiquiátrico, de ideológico e de anticiência. Então vamos para os pontos mais problemáticos aí da política oficial do Ministério da Saúde com relação aos transtornos do espectro autista. Ponto 1. Essa questão de falar que o autismo é neurodiversidade. Então esse é o pecado original dessa linha de cuidado, dessa linha de pensamento do Ministério da Saúde. E esse é o ponto que puxa toda a fila de erros desse documento. Quando a gente reduz o transtorno do espectro autista apenas a uma ideia de neurodiversidade, como se ele fosse só uma variante normal de personalidade, isso politicamente ele soa bem bonitinho. Só que na prática isso é perigoso, isso é confuso, isso cria confusão e isso é potencialmente prejudicial para muita gente. E eu vou explicar por quê. Isso não vem da minha cabeça, isso vem de evidência científica e de outros documentos técnicos. Então, primeiro ponto, o autismo ele é uma condição clínica e tem uma variabilidade muito grande de apresentações. Ele não é só uma diferença de estilo e de apresentação pessoal. Então, o transtorno do espectro autista ele é definido por critérios clínicos. Tá lá a DSM-5, a CID-10, agora a CID-11, que o PT resolveu antecipar, né, a implementação dela, que era para 2027. Então, tem lá os déficits de comunicação social, os déficits de comportamento, as restrições, as repetições, e que aparecem lá na infância e que impactam o funcionamento da pessoa. Isso não é só um jeito diferente de ser. E em muitos casos tem a necessidade de intervenções médicas, de intervenções educacionais, de intervenções terapêuticas e de suporte, inclusive de forma intensa.
Quando você trata isso só como uma questão de identidade, você corre o risco de inviabilizar o tratamento para quem precisa do tratamento e quem precisa de suporte. Você acaba complicando a vida ali de quem precisa de um suporte mais alto. Ponto 2. A promoção desse termo neurodiversidade em matérias oficiais. Então, o que isso muda na prática, né? Então, nessa nova linha de cuidado do Ministério, dos últimos comunicados, existe uma clareza em promover a neurodiversidade como um marco de luta, de conscientização, ao mesmo tempo que eles estão lançando triagem precoce e guias de intervenção, né? Isso é autocontraditório, é óbvio que é uma contradição nisso aí. Por um lado, está sendo celebrado o autismo como uma mera diferença pessoal. Por outro lado, o governo está orientando rastrear sinais em crianças de 1 ano e 4 meses até 2 anos e meio e iniciar as intervenções antes, inclusive, de fechar diagnóstico. Que ambiguidade é essa? Então isso gera confusão nas famílias e até nos profissionais sobre qual que é o objetivo. O objetivo é incluir, é promover respeito ou é fazer screening e começar a tratar? O que de fato você quer com isso? Terceiro ponto, falar em neurodiversidade pode ser até uma tentativa de se combater estigma, e toda tentativa de combater estigma é válida. Só que ela não substitui os cuidados clínicos para os casos graves de autismo, né? A literatura social, política, sobre a neurodiversidade, ela dá ênfase no orgulho, nos direitos, na luta contra os estigmas, até aí tudo bem. Só que os trabalhos científicos e as comissões internacionais, e aqui eu vou citar a Lancet Commission como um exemplo, elas apontam que existe um subgrupo de pessoas com autismo profundo, né, os nível 3 de suporte, por exemplo, e essas pessoas elas requerem apoio 24 horas, requerem cuidados médicos, elas requerem intervenções específicas. Então, quando você mistura esses discursos sem distinguir os níveis, isso se leva a subestimar as necessidades dessas pessoas, que são justamente as que mais precisam de estrutura. As políticas públicas elas precisam conciliar o reconhecimento da questão identitária com garantias de tratamento e de proteção justamente para quem precisa mais disso. Quarto ponto, a questão das evidências e das intervenções. Então, as intervenções precoces e programas, o EIB, o ABA, eles têm evidência de resultado, isso não pode ser jogado no lixo, isso não pode ser ignorado. Você tem revisões sistemáticas da Biblioteca Cochrane, outras até, mostrando evidências de que as intervenções intensivas precoces, elas podem até promover melhora de QI, melhora de linguagem, melhora de comportamento adaptativo em alguns grupos de crianças. Ou seja, isso não é uma cura, isso não é um milagre, não é nenhuma promessa, mas existem sinais de benefício funcional. E quando se nega isso em nome de um discurso exclusivo de que o autismo é só uma diferença, você acaba prejudicando crianças que poderiam ganhar habilidades importantes com um diagnóstico detalhado e com uma intervenção mais cedo. As políticas públicas, quando elas são sérias de verdade, elas têm que oferecer acesso às terapias que têm padrão de qualidade, que têm uma avaliação científica e também com moderação das expectativas do que elas podem fazer. Quinto ponto, que é o risco prático, é você confundir direitos, identidade e tratamento. E essa confusão ela fragiliza a oferta dos serviços. Então, quando você tem um documento público que mistura a celebração da neurodiversidade com guias de intervenção sem que se explique claramente as prioridades, quem que precisa do que e por quê, os gestores eles podem, e aí não só no público, no privado também, eles podem acabar reduzindo os investimentos em reabilitação, em suporte intensivo, sob a desculpa de vamos respeitar as diferenças e não vamos fazer nada. Qual que é o resultado prático disso? As famílias das crianças com necessidades maiores, elas vão ficar sem terapia, sem leito de emergência, sem profissional capacitado para tratar. Então, a gente tem inclusive relatos e análises no Brasil
mostrando discussões sobre essa questão, e a gente tem notas técnicas de diversos órgãos profissionais apontando a necessidade de basear as ações em evidência científica e na legislação de proteção. E nós vamos ver como que esse documento joga as evidências científicas no lixo, né? Tudo bem a gente falar de diversidade neurológica quando for o caso de se falar disso. Só que falar disso não pode ser uma desculpa para a gente transformar os transtornos do espectro autista num rótulo inofensivo, inocente, e abandonar as responsabilidades clínicas sociais que a saúde e o nosso país precisa ter com essas pessoas. As políticas públicas, elas precisam equilibrar o respeito à questão da identidade, sim, com as garantias de um diagnóstico correto, das intervenções baseadas em evidência, sempre óbvio quando elas são adequadas, e com as medidas de proteção para os casos graves. Então, essa retórica que o governo oficializa, que o Ministério da Saúde oficializa, ela mistura coisas confusas. Então, por trás de uma máscara, de uma falsa boa intenção, existe uma comunicação péssima, confusa, e isso resulta num risco enorme de menor proteção prática, justamente para quem mais precisa. Segundo ponto, que é um ponto importantíssimo da crítica que a gente é obrigado a fazer, infelizmente, é a negação do padrão ouro. Vamos para a página 59 do documento. Abre aspas. Revisões sistemáticas da literatura não permitem concluir a superioridade de uma intervenção específica em relação à outra. A escolha deve ser pautada na singularidade da pessoa e na qualificação da equipe. Vamos voltar para o mundo real. Várias organizações profissionais apontam as terapias ABA e EIB como intervenções com bom suporte de evidência prática para objetivos específicos. Também são reconhecidas como eficientes intervenções de comunicação social e programas de mediação. Então, quando o Ministério da Saúde relativiza de forma genérica as evidências, nivelando tudo, ele acaba abrindo espaço para práticas e terapias sem comprovação científica. Ou seja, é o famoso qualquer terapia serve. Em resumo, essa posição ela relativiza a existência do padrão ouro. Vamos para 2 protocolos que rebatem isso. O CASP, que é o Council of Autism Service Providers, que é uma organização americana. Ela publica padrões, práticas clínicas para entregar serviços e diretrizes operacionais para os provedores de cuidado em saúde nos Estados Unidos. O CASP ele é categórico, abre aspas. O ABA é um tratamento necessário, eficaz e custo efetivo para pessoas com TEA. Determinação de 2020. Dizem que o CASP ele tem algumas ligações aí com provedores de ABA. Então vamos pegar um protocolo estatal, que é o NICE, que é o Instituto Nacional de Excelência em Cuidados de Saúde. Ele é um órgão do Reino Unido, né, que ali é Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, que produz os guidelines baseados em revisões sistemáticas de evidência e em análises econômicas para as práticas clínicas e saúde pública do Reino Unido, lá da terra do rei Charles. Eu estou usando isso como fonte porque o NHS, que é o Sistema de Saúde do Reino Unido, nos princípios básicos dele, ele é um dos mais próximos ao que a gente tem do SUS no mundo inteiro. O SUS ele tem muita coisa que foi baseada no NHS. Então vamos pegar um guideline deles. Então as guidelines que eles têm, que é o CG 170 para as crianças e adolescentes e o CG 142 para os adultos, eles são referências amplamente consultadas internacionalmente para diagnóstico, manejo psicossocial e uso criterioso de medicações. E essas guidelines também recomendam intervenções específicas de comunicação social, mediadas por pais e professores, como uma prática válida e baseada em evidências. Já desde 2013 eles estão indicando isso. E tem mais. Se você pega a principal fonte de revisões sistemáticas no mundo, que é a Biblioteca Cochrane,
maior veículo científico do planeta para essas revisões, eles falam da EIB, das terapias ABA, eles também apresentam revisões que concluem que tem sim evidência de benefícios de intervenções intensivas baseadas, né, em análise de comportamento, né, a EIB, para alguns resultados, né, por exemplo, na melhoria de habilidades funcionais nas crianças, principalmente as mais jovens, que é o que o Ministério está tentando pegar, inclusive com a aplicação de MChat aí dos 16 aos 30 meses. E também a gente tem as meta-análises. A meta-análise ele é um estudo que estuda grupos de outros estudos sobre o mesmo tema. Meta-análises recentes, e as fontes aí que a gente pesquisou vão estar na descrição do vídeo, elas também apontam efeitos positivos de intervenções baseadas na terapia ABA e na NDBI, nos pontos da comunicação, de QI, habilidade adaptativa, para reduzir comportamentos problema em crianças, ainda que haja uma variação na intensidade desses efeitos entre os estudos. Isso é normal em ciência, porque os desenhos dos estudos eles são diferentes. Ainda que se tenha debate sobre a força dos estudos, qual que é o desenho, e sobre alguns pontos éticos e práticos, principalmente porque são estudos que você faz com criança, não dá para dizer que todas as terapias elas estão no mesmo patamar e não se pode orientar as terapias no sentido do qualquer coisa serve, que o documento novo do Ministério da Saúde colocou. Isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho com o futuro de quem precisa das terapias certas para superar as dificuldades que os transtornos do espectro autista podem trazer no desenvolvimento da pessoa. Infelizmente, a gente tem que fazer uma crítica nesse nível. Então, quando a linha de cuidado coloca todas as terapias no mesmo patamar, a linha brasileira ela está negando a hierarquia das evidências científicas. Vocês já ouviram falar numa palavrinha chamada negacionismo? Pois é. E isso acaba, como consequência, abrindo espaço para que sejam aplicadas intervenções sem eficácia comprovada. Isso vai gastar tempo, vai gastar recurso precioso das famílias e coloca em xeque o futuro do paciente, o desenvolvimento das melhores capacidades que esses pacientes podem atingir. Isso é um exemplo claro de um discurso que é político, passando por cima, atropelando a ciência e do quanto que a importância da pessoa autista ela é completamente secundária a outras questões, né? De acordo com a visão que esse documento bastante infeliz ele mostra, tá? Terceiro ponto, que é o ódio a remédio, ódio às medicações. Página 27 da linha de cuidado. Abre aspas. É preciso evitar a medicalização excessiva e combater práticas capacitistas que rotulam e restringem a autonomia das pessoas com TEA. Vamos voltar para a realidade, sair da ideologia. Existe um contraste muito claro com a recomendação médica equilibrada de medicar não os aspectos centrais, isso aí ok, tá? Mas medicar sintomas associados quando existe indicação para isso. Só que o Ministério da Saúde, do jeito que ele coloca, ele extrapola de uma forma completamente desproporcional a crítica a quem está tentando medicar esses pacientes. Ele joga um ismo no meio da coisa, né? E isso é uma pista aí de um viés político da coisa. E como consequência, as intenções da própria medicina elas são colocadas em questão. E isso pode desencorajar as pessoas a procurarem um médico e não usarem os fármacos quando isso se faz absolutamente necessário. E a prescrição ela acontece só quando é absolutamente necessário. O problema aqui é uma generalização e um preconceito contra o trabalho da medicina, da psiquiatria, da neurologia. A gente que é médico, a gente que é formado para diagnosticar, para tratar e para salvaguardar a saúde da pessoa. Quando a gente indica medicação, a gente faz para aliviar a crise, na qual o paciente pode inclusive se machucar, para controlar uma ansiedade grave com a qual o paciente ainda não aprendeu a lidar, ou para prevenir que esse paciente se lesione. A gente está fazendo um papel
fundamentado em evidências, porque tem evidência para a gente fazer isso, tem ciência para a gente fazer isso, e no nosso dever de cuidar do outro. Então chamar isso de capacitismo, sem reconhecer que a função primordial de qualquer médico é terapêutica, isso é de um preconceito totalmente injusto e desencoraja intervenções que reduzem o sofrimento real da pessoa autista. Essa é uma acusação, em resumo, de extrema má-fé, covarde, injusta e que, pra gente, só que para os pacientes isso traz prejuízo e traz prejuízo muito sério. Então, feito esse desabafo, vamos voltar para a ciência. O que ela diz? Vamos lá para o protocolo do NICE. O CG 170 do Reino Unido. Ele estabelece claramente que as medicações elas não devem ser usadas para os aspectos centrais do autismo, como diz o documento do Ministério da Saúde. Isso sempre foi muito claro, isso é óbvio. Só que ao mesmo tempo, esse guideline britânico, ele reforça que eles podem e eles devem ser utilizados para tratar as comorbidades e os sintomas que podem estar associados no paciente. Por exemplo, agressividade grave, distúrbio do sono, epilepsia, ansiedade ou depressão na pessoa autista. Então, quando eles transformam a crítica à medicalização exagerada, que tem que ser feita, claro, mas quando eles transformam isso numa bandeira ideológica, a linha que o Brasil está adotando, ela corre o risco de desencorajar as famílias a buscar ajuda médica para esse tipo de condição, e são condições que são altamente frequentes nas pessoas com autismo. E o resultado de não se ajudar a pessoa autista nesse sentido, ele pode ser absolutamente devastador. Então essa pessoa vai sofrer desnecessariamente, ela vai passar por crises que vai perder-se uma chance de ter um controle dessa crise e aliviar a angústia dela, e eles vão perder muita qualidade de vida sem as opções que a gente tem e que funcionam para ajudar. E quais são essas opções? Vamos ao que a gente mais utiliza e às evidências de funcionamento. Quanto aos antipsicóticos, tem dois aí, risperidona, aripiprazol. Nós temos evidência científica de que eles reduzem irritabilidade, agressão e autoagressão, autolesão, isso em ensaios clínicos randomizados pediátricos. Inclusive, para a risperidona tem um grande ensaio endossado pelo New England Journal of Medicine, que é um dos principais periódicos médicos do planeta Terra. E para o aripiprazol nós também temos estudos relevantes e de boa qualidade. Tem um estudo que é clássico em medicina, que é o estudo de um pesquisador chamado McCracken, que foi publicado nesse New England, estudo 2002, antigo, a gente já sabe disso faz tempo, e que acabou mostrando a eficácia da risperidona nas crises de desregulação de humor e de agressão nas crianças com autismo, e os estudos de segmento e as extensões, aí, os braços que se abriram desse estudo original, mostraram que é útil você manter a medicação e monitorando, claro, os efeitos adversos. E essa monitorização, obviamente, tem que ser feita por médico especialista, que está acostumado a trabalhar com risperidona. Tá? Vamos para outra classe de medicação, que batem pra caramba nela, que são os psicoestimulantes e outras medicações para sintomas tipo TDAH. Né? Então, existem os casos de crianças autistas com TDAH, com sintoma de desatenção e hiperatividade, eles podem se beneficiar do metilfenidato. As revisões de estudos têm mostrado uma eficácia moderada, mas que está lá. Esses pacientes eles costumam ter um pouco mais de efeito adverso, sim, comparados com as crianças que não têm nada no espectro autista, mas eles respondem bem clinicamente, eles têm uma melhora clínica relevante, significativa. Questão de tratamento de epilepsia em autistas, que é uma condição bastante comum do autista, ele ser epilético também. Então, quando a epilepsia coexiste, é lógico que você tem que tratar ela com anticonvulsivante. Quando você não trata, você tem um risco totalmente evidente dessa criança começar a convulsionar e ter perdas por causa disso. Não precisa citar todo o corpo de literatura da neurologia a respeito, como se o óbvio não fosse suficiente, né? Mas parece que por Ministério da Saúde que nós temos hoje, o óbvio ele não é suficiente, né? Então, em resumo, as medicações, elas podem reduzir comportamentos perigosos, facilitar o aprendizado, quando sintomas tipo insônia e ansiedade, eles são tratados.
Elas podem reduzir o risco do paciente se lesionar, se machucar e melhorar a qualidade de vida do paciente e das famílias também. Os estudos eles estão mostrando que o paciente tem ganhos funcionais quando esses sintomas paralelos eles são tratados adequadamente, né? A gente tem um exemplo muito claro da redução das questões de agressão, né, externa ou a si mesmo com a risperidona. E isso permite até que a criança vá melhor nas terapias, que o autista participe das terapias comportamentais. E aí, conforme ele vai melhorando nas terapias, ele vai precisando menos do remédio, ele vai saindo do remédio também. Quarto ponto, desvalorizar o diagnóstico médico. Página 45 da diretriz, abre aspas. A intervenção deve ser iniciada sempre que houver sinais de risco, sem necessidade de diagnóstico confirmado. Fecha aspas. Vamos para o mundo real. O NICE e toda a literatura científica internacional, eles pedem avaliações especializadas para desenhar programas intensivos de tratamento. Quando você começa a fazer intervenções sem ter um diagnóstico, você pode terminar com essas intervenções sendo mal direcionadas ou direcionadas de forma errada. A origem do problema está na página 38. Vamos lá, abre aspas. A atenção primária à saúde deve ser a ordenadora da rede de cuidados, responsável pelo rastreio, acompanhamento e elaboração do projeto terapêutico singular, PTS, fecha aspas. Qual que é a realidade? Várias outras guidelines pelo planeta Terra colocam as equipes especializadas como responsáveis pelo diagnóstico e pela implementação de intervenções intensivas. Colocar a atenção primária no centro da coisa, na prática, é sobrecarregar unidades sem ter os especialistas. São raras as unidades que têm isso. Eu, por sorte, trabalho em uma que está redondinha, mas não é a realidade do Brasil. E isso significa também que o diagnóstico médico especializado, ele deixa de ser o norte do tratamento simplesmente porque o médico especialista não está lá. Então, isso que parece, na teoria, uma medida para agilizar e para melhorar a acessibilidade, ela esconde de cara um risco grave, ela tampa o sol com a peneira. A atenção primária brasileira, na prática, e na maioria dos lugares, elas não têm equipes com a capacidade para assumir essa responsabilidade. Em milhares de municípios do Brasil, a gente não tem psiquiatra, a gente não tem neurologista, a gente não tem equipe de neurodesenvolvimento. Então, quando se relativiza o papel do diagnóstico feito pelo médico especialista, a linha oficial do Ministério da Saúde, ela está abrindo caminho para a possibilidade de intervenções que são mal direcionadas, sem ter a clareza sobre qual é de fato a real condição dessa criança, desse pacientinho com transtorno do espectro autista. Muito pelo contrário, o NICE lá do Reino Unido, ele recomenda que o início precoce das intervenções seja sempre guiado por avaliação especializada. E nós estamos falando de um protocolo que tem muita coisa parecida com o SUS nosso. Isso é uma garantia de segurança, de precisão e de que a família não vai perder tempo com práticas e terapias inadequadas para aquela criança. E por que o médico, então, deve ser o agente central do diagnóstico do TEA e não todos os outros profissionais correlatos? Porque o transtorno do espectro autista, ele é uma entidade nosológica médica descrita em manuais diagnósticos médicos, como a CID-11. E a implementação da CID-11 ela estava prevista para 2027, o governo antecipou só para o autismo nesse documento. E aí isso vai criar confusão com que CID você põe, porque a CID-10 ainda está rolando, né? Nós temos a DSM-5 na psiquiatria também, apesar da gente não usar a DSM-5 em documentações oficiais, em relatórios, em laudos, muitos dos conceitos atuais de diagnóstico em psiquiatria vêm da DSM-5, então isso vai criar vai criar problemas burocráticos, tá? O diagnóstico também do autismo, ele implica diagnóstico diferencial. Então você tem que excluir síndrome genética, é o médico que pede exame para isso. Você tem que excluir
outras condições neurológicas, é o médico que pede exame para isso, déficits sensoriais, linguísticos ou perturbações do desenvolvimento por outras causas, então erro inato do metabolismo, síndrome alcoólica fetal, isso é o médico que diagnostica. E além disso, é o médico que maneja as comorbidades médicas que são comuns dos autistas, então é o médico que trata epilepsia, é o médico que trata TDAH, é o médico que trata distúrbio do sono, é o médico que trata as questões gastrointestinais e por aí vai. Além de ser o médico quem coordena a investigação e a participação de outros profissionais no processo investigativo. Tudo bem que a gente não faz diagnóstico sozinho, só que o diagnóstico não sai sem a medicina. Só o médico é quem pode tomar condutas diagnósticas, então tirar a história clínica, fazer exame neurológico e psiquiátrico, pedir interpretar os exames quando eles são indicados, manejar as comorbidades. Então, gente, né, a questão de monitorar efeito colateral de medicação, né, quando elas são necessárias, lógico, não pode se medicar em excesso, mas as medicações que às vezes a gente precisa usar tem efeito colateral, a gente monitora, a gente trata isso, né? A gente que faz os encaminhamentos para serviços especializados, para as outras terapias, agora tudo passa pela nossa mão. E a gente que coordena as terapias com a equipe multiprofissional. Então, desvalorizar o diagnóstico e a atuação do médico como algo não essencial destrói o pilar de segurança clínica. Então, assim, o documento do Ministério, ele tenta brigar tanto com a realidade que o próprio documento, ele afirma, olha só, a necessidade de se encaminhar a um médico especialista para fechamento do diagnóstico e a gestão do cuidado, só que ele teima em dizer que o diagnóstico ele é multiprofissional. Então, ele tenta desvalorizar o papel do médico especialista em TEA, só que ele não consegue fugir da realidade, que quem faz diagnóstico de uma condição médica é médico. Quinto ponto, a questão da intervenção sem fechar diagnóstico. E que é uma consequência, até uma ligação direta com a desvalorização do diagnóstico médico. Então, quando o documento afirma, abre aspas de novo, a intervenção deve ser iniciada sempre que houver sinais de risco, sem necessidade de diagnóstico confirmado, fecha aspas. Ou seja, não precisa esperar o diagnóstico para iniciar a intervenção. Está lá na página 45 do documento. Tá? O documento ele até parece, né? De novo a gente volta naquela questão, né? Não vamos perder tempo. Mas só parece. Porque isso é contra tudo o que a ciência diz. A literatura científica internacional, ela pede avaliação especializada ao desenhar os programas intensivos. Então, sem essa avaliação criteriosa, a gente vai começar a fazer terapia de improviso, terapia que não tem eficácia comprovada, até que pode ser prejudicial para o paciente. Isso aí não é inclusão, isso é gambiarra. Isso é gato, isso é improvisação disfarçada de política pública. Sexto ponto de crítica, a falsa solução da telesaúde. Página 49 da diretriz do Ministério da Saúde. Abre aspas. O uso da telesaúde e de recursos digitais é estratégico para ampliar o acesso, especialmente entre populações indígenas, no âmbito do SAS e SUS. Fecha aspas. Ok. Reconhecendo as desigualdades, reconhecendo os grupos vulneráveis, beleza. Só que aqui é a solução fácil, né? É o viés do vamos pelo caminho mais curto. Não existe nenhum guideline internacional relevante, nem o NICE e nem o CASP com as suspeições relativas que ele tem, nenhum deles coloca a telesaúde como eixo central de condução de cuidado em autismo. Então, quando o governo aposta nisso, ele está usando a telesaúde como um substituto da falta de especialistas, que é a responsabilidade dele, que ele deveria estar formando, e pela falta de centro de referência que ele deveria estar erguendo. O correto seria investir em formar especialistas e em formar em estrutura para atendimento presencial.
A gente tem uma condição que você precisa melhorar a socialização das pessoas. Como é que você vai fazer isso à distância, meu Deus do céu? Então a realidade, a telesaúde, ela pode até ampliar o acesso, mas não existe nenhum consenso de que ela seja substituto para especialistas presenciais, ainda mais numa questão onde você precisa melhorar a socialização da pessoa. Então, direcionar o foco para a telesaúde sem investimento estrutural em especialistas e em presença, isso é um paliativo político, isso é gambiarra. E o ponto final que eu quero pegar aqui, esse pega em mim, que é o ódio à psiquiatria, que eles não disfarçam. A linha de cuidado do governo 2025, PT, Ministério da Saúde, com relação ao transtorno do espectro autista, tem uma orientação antipsiquiátrica muito clara, e é clara de quem segue, né, as matrizes ideológicas que, né, o atual governo segue, isso é natural, é deles, né? Nesse canal aqui eu já falei de um dos pensadores mais importantes dessa linha, eu acho que vale a pena dar uma conferida nesse vídeo também, tá uns 2 vídeos para trás aí. Então vamos entrar nessa questão da antipsiquiatria. Como que ela aparece? Primeiro, pela desvalorização do diagnóstico médico especializado. Então, a relativização do diagnóstico médico e o deslocamento do protagonismo para a atenção primária de saúde, sem que se garanta a formação e os recursos, ela transforma um requisito clínico, que é ter o diagnóstico fechado e ter a avaliação por especialista, numa opção política. E isso detona a medicina baseada em evidências, a psiquiatria baseada em evidências, e cria espaço para práticas que são improvisadas, antipsiquiátricas ou simplesmente convenientes para a administração em questão. Segundo, a demonização do uso de medicamentos. Então, que nem nós vimos lá na página 27. A demonização genérica da medicalização, sem fazer a distinção daquele uso clínico necessário, da prática que realmente é inapropriada, ela equivale a uma posição antipsiquiátrica. Então ela pinta a prescrição de remédio pelo psiquiatra como um mal por si só, como um mal por princípio, como um mal até por definição. E não como uma ferramenta que tem as suas indicações claras e limitadas e que tem riscos e benefícios que são avaliáveis e que são mensuráveis. As evidências de funcionamento de algumas medicações elas estão aí, da risperidona, do aripiprazol, dos estimulantes, dos ansiolíticos. Elas mostram benefícios clínicos em sintomas graves associados e sintomas que estão fazendo a pessoa sofrer, meu Deus do céu. Então, quando você nega isso por ideologia, você aumenta o risco para a pessoa de um sofrimento que é evitável. E isso é um verdadeiro atentado ao direito humano do paciente autista, ao alívio de situações de sofrimento. E é para isso que psiquiatra e médico servem, para aliviar o sofrimento do outro. Nada além disso. Terceiro ponto, relativizar a hierarquia das evidências, negando a existência do padrão ouro. Isso é uma pancada na própria ciência médica. Então o nivelamento das evidências que está lá na página 59 e que é exposto ao se afirmar que, abre aspas, as revisões não permitem concluir superioridade, fecha aspas, e a partir daí você tratar todas as abordagens como equivalentes, ela é uma política que tende a priorizar uma pluralidade ideológica e de visões sobre uma hierarquia de evidência científica e que existe, e que está lá, e que está provada. Na prática, isso facilita a adoção de intervenções que não são comprovadas. E não existe palavra melhor para definir essa postura do que uma palavra que as pessoas que hoje estão ditando os ritmos da saúde pública do Brasil, eles usaram muito durante a pandemia. Essa palavra é negacionismo. O quarto ponto da antipsiquiatria desse documento, entregar responsabilidade às equipes de atenção primária, que ao contrário do que acontece comigo, eu trabalho no sistema SUS assim, só que na esmagadora maioria essas equipes não têm condição de assumir porque elas não têm capacidade formativa, capacidade técnica, capacidade material e capacidade humana. Essas equipes deveriam ser capacitadas antes para poderem assumir essa responsabilidade. Quinto ponto, usar a telesaúde como a solução mágica para problemas estruturais, como falta de médico e de estrutura de saúde nas periferias do país.
E, para esse tipo de problema, a linha desse pessoal que hoje está no poder sempre foi tentar dar uma solução inconveniente aí, com intenções bastante questionáveis, né? Então, a questão dos mais médicos, né? Vamos ver quem que vai se beneficiar aí da questão da telesaúde, ao invés de botar a estrutura que precisa estar lá. Então, o resultado disso tudo é esse documento muito carregado de ideologia, que está colocando política acima de ciência e que está correndo risco de causar atraso de diagnóstico, tratamento, além de atrasado, mal direcionado, e fazer famílias e pacientes sofrerem de uma forma que eles não precisariam sofrer. Então, vamos fazer o fechamento e o que eu espero em termos de debate público e de discussão das políticas em relação aos pacientes com transtorno de espectro autista daqui para frente. Que os documentos oficiais, eles distinguam muito claramente entre quando se está falando de direitos de inclusão e de combate de estigma, e de quando está se falando de diagnóstico, de estratificação por níveis de suporte e de garantias de acesso às intervenções baseadas em evidência científica e a serviços de saúde que tenham estrutura para receber. Acabar com a tábula rasa que esse documento criou. Segundo ponto, a transparência sobre as evidências. Então, reconhecer o que funciona, o que não funciona, até quando a gente vai com certas intervenções, como foi feito, na verdade, no caso das medicações, ao invés de você minimizar a evidência científica, jogar a ciência no lixo. Terceiro ponto, proteger especificamente quem depende mais de tratamento. A questão dos autistas profundos, que o The Lancet reconhece, que seriam os nível 3 de suporte, na prática, com planos específicos de cuidado e financiamento maior. Só que a gente não vê nada disso. Nessa linha de cuidado, a gente vê um padrão muito claro. Onde o consenso científico é absolutamente sólido, o documento é obrigado a concordar, ainda que nos pontos que ele não gosta, ele tente dar uma brigadinha. Só que naqueles pontos em que existe um conflito entre a ciência e a ideologia, a opção do governo e do Ministério da Saúde foi clara. Ficar do lado da ideologia e dos interesses do governo, que não me parecem tão transparentes assim, e nunca do lado do paciente do espectro autista, que precisa de atenção, de diagnóstico correto, de terapia correta. Em resumo, essa linha de cuidado do Ministério da Saúde de 2025, ela reafirma alguns consensos que são óbvios e que são impossíveis da gente evitar. Intervenção precoce e não medicar sintomas centrais, porque isso não dá para mudar. Mas nos pontos de maior impacto clínico, eles adotam uma postura totalmente ideológica, eles relativizam as evidências, eles enfraquecem o papel da psiquiatria e do diagnóstico médico e transformam a crítica à medicalização numa bandeira política. Então, gente, os transtornos do espectro autista, o autismo, ele não pode ser tratado como uma arma ideológica. O que está em jogo não é um discurso político, mas sim a própria vida e a qualidade da vida das pessoas autistas e das suas famílias. Quando se nega a existência de padrões ouro de terapia, quando se demonizam os medicamentos, quando se sobrecarrega a atenção primária em saúde e quando se aposta mais na ideologia do que na ciência, se cria uma política de saúde que coloca em risco o cuidado real de milhares de pessoas autistas e das suas famílias. A gente precisa dizer de forma inequívoca, de forma clara, autismo não pode ser tratado como bandeira política, por nenhum lado. Vamos deixar isso claro também. O que está em jogo não é ideologia de nenhum lado, mas sim a qualidade de vida de pessoas que precisam do cuidado correto e que merecem nada menos do que o melhor que a medicina e as ciências da saúde mental podem oferecer. Então, infelizmente, precisei fazer esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, curtam, compartilhem e fiquem ligados para os próximos vídeos. Até mais.